Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa página no YouTube. Lembrando a vocês mais uma vez que nós estamos repaginando a nossa página com novos vídeos que estão conectados a assuntos que eu abordo no meu primeiro livro, onde eu conto a minha experiência no mercado profissional do futebol e que, se Deus quiser, estará disponível a todos vocês muito em breve. Bom, antes de seguirmos com o assunto do vídeo de hoje, meus amigos e amigas, eu gostaria de pedir a vocês, aqueles que gostarem do vídeo, por favor, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, pois para nós é de muita importância e eu agradeço a todos desde já. Bom, amigos e amigas, o assunto do nosso vídeo de hoje é: quando tivermos certeza de que temos em mãos, ao nosso alcance, todos os ingredientes necessários para realizar um bom negócio, e aqui um grande negócio, um pequeno negócio, ou um negócio de tamanho médio, não importa, mas um bom negócio que vai trazer bons resultados para a sua empresa, e aqui eu incluo pessoas, situações, fatores, uma série de coisas, né? Pois ninguém faz nada sozinho, então precisa de uma equipe. Quando você tiver certeza que você tem tudo isso, para que você não desista quando você for a campo, ao mercado, buscar, junto com aqueles ingredientes todos, né, com todos aqueles fatores unidos, realizar o negócio que você tem como objetivo e você enfrentar algum problema, algo que possa desanimar você. Não desista, se você tiver certeza dentro de você. Busque se acalmar, busque pensar em alternativas, porque se você tiver certeza, você vai encontrá-las. E por que eu falo isso para vocês, meus amigos? Porque na minha agência, né, como eu comentei nos outros vídeos, eu trabalhei por muito tempo no mercado do futebol, eu era sócio de uma agência de marketing esportivo que comercializava mídia no futebol. E há uns 9 anos atrás, mais ou menos, o meu sócio chegou para mim e disse para mim que ele tinha uma relação muito boa com um profissional no mercado que havia acabado de assumir a área de marketing de um grande clube de futebol aqui do nosso país. E que esse profissional havia nos enviado através de um e-mail um documento nos autorizando a buscar parceiros para eles com exclusividade por um período. Poxa, isso já era maravilhoso. E logo em seguida, uma pessoa que trabalhava com a gente, aliás, um executivo de vendas que trabalhava com a gente, que de longe era o nosso melhor executivo de vendas, e se ele por acaso um dia vier assistir esse vídeo, eu quero deixar para ele um grande abraço. Espero que ele esteja bem, a família dele esteja bem. Ele, naquele tempo, era de longe o nosso melhor executivo de vendas, já havia trazido vários negócios para a nossa empresa. Ele chegou para a gente, alguns dias depois, e nos comentou que ele tinha acesso, tinha contato com a diretora de marketing de uma grande empresa, muito grande, num determinado segmento, e essa empresa, por acaso, já havia participado do futebol anteriormente, patrocinando um outro grande clube do nosso país, e eles não estavam mais com essa parceria vigente. Bom, nós acreditamos, eu e meu sócio, e esse executivo juntos, né, nós juntos, acreditamos que nós tínhamos os ingredientes necessários para buscar abordar esse cliente e oferecer para eles uma oportunidade nova, de novo no futebol, e quem sabe eles terem interesse em participar novamente do mercado do futebol. Bom, esse executivo de vendas, ele marcou a reunião para nós fomos até essa reunião e na primeira reunião foi como se nós tivéssemos tomado um banho de água fria, um balde de gelo. Só não foi terrível porque nós fomos muito bem recebidos. Entretanto, a empresa, né, através da pessoa que nos atendeu, ela nos comunicou que eles estavam chateados com o resultado que eles haviam obtido anteriormente com o futebol e que eles não estavam propensos
a voltar a patrocinar produtos dentro do mercado do futebol. Bom, nós saímos de lá e aqui essa é a recomendação que eu quero deixar para vocês. É importante porque numa hora dessas você é pego de surpresa, você chega lá acreditando que, poxa, nós temos todos os ingredientes nas mãos para poder realizar um bom negócio e é pego de surpresa com uma notícia que é uma notícia que, né, ela é privada, né? Só a empresa sabe daquilo, então não é notícia que o mercado sabe. Então nós saímos de lá e voltamos para o nosso escritório e buscamos apenas, antes de sair da reunião, deixar uma porta aberta. Né? Nós perguntamos para aquela pessoa se por acaso surgisse alguma oportunidade imperdível no mercado, que, né, para eles fosse de fácil acesso financeiro e etc., se nós poderíamos retornar para eles, para mostrar para eles essa oportunidade. E ela deixou a porta aberta, falou que tudo bem, não teria problema nenhum, que nós poderíamos retornar para eles se nós encontrássemos uma oportunidade dessas. Bom, voltamos para o nosso escritório e conversamos com o nosso sócio, né, com o meu sócio, a respeito do que havia acontecido e chegamos à conclusão, nós quebramos bastante a cabeça, pensamos em várias situações possíveis e nós chegamos à conclusão que só havia uma forma da gente realizar aquele negócio, conectar aquele cliente com aquele clube. E essa forma era uma forma que eu não sei como funciona nos dias atuais, mas naquela época os grandes clubes do nosso país, eles eram contrários a esse tipo de patrocínio, que é conhecido no mercado como patrocínio pontual. Ou seja, uma empresa, uma determinada empresa, um cliente, ele vai e compra um espaço, um uniforme de um determinado clube, apenas por 1, 2, 3 jogos, apenas por uma oportunidade, é mais uma oportunidade. E os grandes clubes, e isso na minha época, tá? Eu estou falando de um bom tempo atrás, eu não sei como funciona nos dias atuais. Eu acredito até que hoje seja até mais difícil isso, né? Pois pelo que eu tenho visto por aí, esse mercado está bem agitado, graças a Deus. Bom, nós chegamos à conclusão que a única forma de fazermos essa conexão entre o cliente e aquele clube seria convencer o clube, primeiramente, a aceitar um patrocínio pontual, desde que fosse em algum jogo de relevância, né, com transmissão de televisão aberta, porque naquela época o streaming ainda estava engatinhando, não tinha relevância, então era tudo, né, focado nas televisões, né, nas transmissões ao vivo, e que não custasse tão caro, porque não adiantava nada o clube abrir as portas para esse tipo de patrocínio e precificar o negócio lá nas alturas, não ia dar negócio. E por acreditar muito em Deus, meus amigos, isso é uma opinião pessoal minha, eu acredito que tudo acontece pela vontade dele, ele nos abençoou, pois quando o meu sócio entrou em contato com esse executivo desse clube, o executivo imediatamente entendeu a situação, ele percebeu, ele enxergou lá na frente, né? Era um cara de visão, que aquela poderia ser uma oportunidade para começar pequeno e depois ficar maior, e ele sugeriu 2 jogos que o clube jogaria disputando um torneio internacional interclubes muito famoso, que é a Copa Libertadores da América, e que inclusive o clube já estava na fase que eles chamam de eliminatórias, né? Ou seja, você joga 2 jogos, se perder, você está fora, você está desclassificado. Então, quer dizer, tem uma relevância muito importante, as audiências na televisão naquela época eram altíssimas, uma série de coisas, né? O retorno de mídia espontânea é muito grande, né? E ele disse que, obviamente, ele precisaria do aval do presidente do clube e que nos retornaria em breve. Bom, naquela mesma tarde, no mesmo dia, ele nos retornou com o aval do presidente do clube e, graças a Deus, com certeza, graças a Deus, ele precificou, nos trouxe um valor que era justo, estava dentro de um patamar justo para que o negócio pudesse ser realizado. Eles não colocaram, né, o sarrafo do preço lá nas alturas. Bom, metade do acordo, né, metade do negócio nós já tínhamos. Até que nós
remarcamos, entramos em contato com o cliente, marcamos uma reunião com eles, levamos para eles a oportunidade, eles entenderam que aquilo poderia ser um bom negócio para eles, porque o preço era um preço bom e não era recorrente, ou seja, eles iam pagar uma vez só, né, por 2 jogos, eles não teriam aquele compromisso mensalmente, e que por se tratar de 2 jogos de muita importância, os 2 jogos seriam transmitidos ao vivo pela televisão, inclusive para o país todo, então, né, o retorno de mídia seria muito grande, que valeria a pena para eles fazerem o teste. Bom, meus amigos, o resultado dessa história foi que o clube em questão, ele passou de fase, ele venceu o adversário. O primeiro jogo ele venceu, o segundo jogo ele empatou, então ele passou de fase. E o retorno de mídia foi tão grande, foi tão forte, foi tão bom, né, para o cliente, que aquilo gerou uma motivação no cliente, mudou o mindset dele de novo e ele, após uma exaustiva negociação com o clube, eles chegaram a um acordo comercial que se estendeu por muitos meses e, poxa, era o nosso objetivo inicial. Como eu comentei com vocês, na primeira reunião nós tomamos praticamente um banho de água fria. Mas por acreditarmos no assunto e buscarmos soluções e etc., né, em equipe, principalmente é importante lembrar que ninguém vence nada, faz nada se não tiver em equipe, nós alcançamos sucesso. E mais ainda, meus amigos, né, isso eu fui perceber quando eu fui escrever o livro, principalmente. Aquilo nos trouxe muito prestígio, pois nós unimos um gigante empresarial com um gigante, né, do nosso mercado do futebol, e aquilo abriu portas para nós, no nosso mercado, que até então pareciam estar muito distantes da nossa agência. E o resultado, não, obviamente, financeiramente foi maravilhoso, mas como prestígio, como nos trouxe respeito, abriu portas, então eu acredito que não só as finanças são importantes, mas é importante você construir uma história, um legado, né? É importante que ele tenha respeito, que você alcance prestígio, uma série de coisas, pois isso vai te ajudar muito a você alcançar outros patamares, alcançar outras histórias, enfim. Isso aí pode trazer longevidade para o teu negócio, é muito benéfico. Bom, é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto do vídeo. Quem gostou, por favor, deixa aqui teu like, se inscreve no nosso canal, pois para nós é de muita importância. E eu agradeço a todos desde já e espero vê-los em breve e deixo aqui um abraço a todos. Muito obrigado.